Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula são tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra de Deus. Cantemos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica, glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. E quem é essa Jerusalém? Não é simplesmente a cidade. E os daquele tempo sabiam muito bem disso. Porque como é que uma cidade glorifica o Senhor? Jerusalém aí está significando o povo de Deus. Ainda mais que Jerusalém era a cidade onde estava o templo. Eles tinham sinagogas espalhadas por todos os cantos, que eram como se fossem hoje pequenas igrejas, onde o povo se reunia todos os sábados. Mas tinha o grande templo em Jerusalém, para onde eles vinham. Então, todos os dias, vamos comparar assim com uma Aparecida, como outros santuários que nós conhecemos, diariamente vinha para o templo o povo de todo o Israel. Então, quando se falava Jerusalém, que especialmente nas festas ficava assim, repleta de gente, eles podiam chamar de Jerusalém aquele povo, e chamar aquele povo de Jerusalém. E quem é Jerusalém hoje? A Jerusalém hoje somos nós. Assim como Jerusalém era o povo de Deus hoje somos nós. E podemos ir inclusive para o pessoal, e aí que está o importante. Porque o povo de Deus não é composto de um aglomerado de pessoas, não. A mais linda comparação o Espírito Santo inspirou a São Paulo, mostrando que nós cristãos somos o corpo de Cristo. Portanto, nós somos um organismo. Até São Paulo vai mais longe, dizendo que a cabeça é Cristo e nós somos os membros. E nós acabamos sendo templos do Espírito Santo que mora em nós. Então nós podemos, mais do que nunca, dizer isso num sentido pessoal. Diga comigo: eu sou templo de Deus. Eu sou Jerusalém. Eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Veja bem, nem é eu sou do povo de Deus. Não, eu sou povo de Deus, porque o meu dedo sou eu. Tanto quanto a minha cabeça
tanto quanto o meu cérebro, tanto quanto o meu coração, mas também tanto quanto o meu pé. Tudo é organismo. É diferente um monte de pedras, mesmo que sejam pedras preciosas. Aquele monte de pedras preciosas, cada pedra é uma pedra. Elas não são um corpo, elas não são um organismo. Elas não têm nada e ninguém habitando dentro dela. Nós não. Isso já é muito importante desde o começo, porque o que mais o mundo hoje está pregando, mostrando, e como que impingindo para as pessoas, como que obrigando as pessoas a viver, é o individualismo. Gente, isso que eles mostram nos livros que escrevem, nas conferências que fazem, nas revistas que publicam, tudo tipo New Age, tudo tipo Nova Era. Todas as ideias são para exaltar a pessoa como eu sou, eu posso, eu faço. Mas justamente com Jesus é o oposto. Portanto, no Evangelho é o oposto. Na lei de Cristo é diferente. Eu não sou eu que quero crescer. Não, eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de um organismo. Por mais precioso que Deus me tenha feito, não adianta nada eu estar separado. Volto a repetir, é como um monte de pedras. Que vida tem um monte de pedras? Digo mais, um monte de pedras preciosas. Se você não quer, acho que se você acha que é um exagero, um monte de pedras preciosas, um punhado, enche uma mão de pedras preciosas. Ainda mais se você pegar as duas mãos e encher de pedras preciosas. Veja quanto valor em dinheiro aquilo tem. Mas pergunta, que vida tem aquilo? Nada. O meu valor é ser corpo. O meu valor é ser organismo. O meu valor é ser com os outros. O meu valor é ser comunidade. E como é que nós vamos nos tornar Jerusalém? Como é que nós vamos nos tornar o povo de Deus? Como é que nós vamos nos tornar o templo vivo onde habita o Espírito Santo? Nós, eu estou dizendo agora nós. Embora diferentes e distintos, nós formamos esse templo. E São Paulo fala lindamente disso. Nós somos pedras vivas com as quais Deus construiu esse templo e dentro do qual mora o Espírito Santo. E como é que nós seremos esse organismo, esse corpo, esse templo? Aí está o que Deus está nos mostrando hoje. Se cumprirdes os meus mandamentos, se cumprirdes as minhas leis, se observardes as minhas ordens. Até o próprio Jesus vai dizer, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele afirmou também o oposto, se vocês não guardam os meus mandamentos, não adianta dizer que me amam. Seria uma mentira. Vocês me amam e realmente me amam se guardam os meus mandamentos, se esforçam por cumprir as minhas leis, se lutam para viver as minhas ordens. E daí vem o Evangelho de hoje. Porque os judeus, vendo primeiro a fala de Jesus, o jeito dele se expressar, segundo, o procedimento de Jesus, como é que Jesus fazia,
perceberam que era totalmente diferente dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, que eram os que mandavam, os que ensinavam, eram os mestres. Com Jesus era totalmente diferente, até mesmo os mandamentos que eles conheciam na Bíblia. Em Jesus eles eram diferentes. E o mais bonito é que o povo estava gostando, estava apreciando. O povo dizia: era isso que nós queríamos, era isso que nós precisávamos, era isso que nós queríamos viver. E o povo aderia. Desculpe, mas a expressão melhor é essa. Os mestres, os grandes, ficavam com uma enorme dor de cotovelo, com ciúme de Jesus. Isso não ficava simplesmente num ciúme, não. Foi por isso justamente que eles começaram a partir para cima de Jesus, para afastar Jesus, para repelir Jesus, para enfim tramarem contra Jesus, para até entre eles já terem decretado a morte de Jesus e depois levar Jesus à morte, porque eles não suportavam um homem que estava justamente pegando os mandamentos, as leis, as ordens de Deus, a lei de Deus, e mostrando de uma forma diferente, vivendo de uma forma diferente, e o povo aderindo. Deixa eu dizer, é como se eles estivessem perdendo espaço. No orgulho deles, eles pensavam: já ninguém mais vai nos ouvir. Até eles podiam pensar, e certamente pensavam: e o que nós vamos fazer? O que vai acontecer com a nossa profissão? Porque eles viviam disso, e eram apreciados pelo povo, e faziam questão de serem reverenciados, de serem chamados de mestres, até mesmo de pai. É tudo evangelho, porque eles eram os que ensinavam a lei. Mas agora com esse tal de Jesus, que fala as coisas que estão na Bíblia, mas de maneira diferente, que faz o que está na Bíblia, mas de maneira totalmente diferente, e o povo está aderindo, e o povo está seguindo, e o povo está gostando, nós estamos perdidos. Então que se perca um, disse o sumo sacerdote, em vez de perecermos todos nós. Lembra-se dessa passagem? E aí é Jesus declarando: eu não vim abolir a lei. Porque justamente os mestres, os grandes, começaram a dizer que Jesus veio para abolir a lei. Se lembra da lei da abolição, né? Aboliu a escravatura, quer dizer, não havia mais escravatura. Pelo contrário, era proibido haver escravatura. Era a mudança da lei. Eles começavam a afirmar para o povo, ensinar para o povo que Jesus tinha vindo para abolir a lei e os profetas, tudo aquilo que os profetas falaram. E Jesus, com muita simplicidade, sem muito discurso, diz claramente ao povo, e no meio do povo sempre estavam infiltrados os mestres, os grandes: eu não vim abolir, mas dar cumprimento às leis. Porque o próprio Jesus disse: eles falam, mas não fazem. Então, sigam o que eles dizem, porque o que eles dizem é correto, está na lei do meu Pai, mas não façam como eles façam. E é por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados, por fora bem caiados, com cal. Caiado vem de passar cal. Branquinho, bonitinho,
sempre renovando a caiação, como se faz num túmulo, mas o que eles são sepulcros, apesar da caiação. Entendeu? Daí, meu irmão, daí, minha irmã, o importante, ainda mais que nós estamos na quaresma, nenhum de nós pode ser sepulcro caiado, por fora, exteriormente. Falarmos de uma lei, falarmos das ordens de Deus, falarmos dos mandamentos de Deus, conhecermos, quem sabe sermos peritos, experts, estudiosos das leis de Deus, a teologia, etc. É claro que devemos estudar, mas aqui Jesus está falando de sepulcros caiados, que sabem tudo isso, que ensinam tudo isso, mas somente que a vida deles é totalmente diferente. Nós não podemos ser assim, não podemos. Até Jesus diz, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Sem que tudo se cumpra. Para vocês entender bem, porque quando a gente fala em lei, mandamento, em ordem, parece que é uma repugnância dentro de nós. Eu já vou explicar logo por que existe essa espécie de repugnância diante de ordem, de lei, de mandamento, porque justamente aquele que se rebelou contra as ordens de Deus, aquele que foi criado para obedecer, para fazer aquilo que Deus, ao criá-lo, criou para fazer. Lúcifer foi criado e os anjos que se rebelaram com ele foram criados para realizar aquilo que Deus já havia planejado para eles. Havia um plano, havia um projeto para eles realizarem. Só que a partir de Lúcifer se revoltaram, e esse primeiro revoltado, esse primeiro desobediente levou os outros à obediência, e o pior, e aí está o principal, já no começo do Gênesis, veio e inoculou também no ouvido, e daí diretamente no coração da criatura humana, essa desobediência, essa rebeldia. E deixa eu dizer, por causa do pecado original, porque ele é passado de um para o outro. Eu podia dizer, a nossa carne passa, assim como você pai, você mãe, passa o seu DNA para o seu filho. Pai e mãe, que já receberam dos seus antepassados, passam o pecado original, que é essa inclinação para o mal. E a principal inclinação é justamente a inclinação à desobediência, à rebeldia. Vocês conhecem crianças, não é verdade? Dá uma olhadinha nas crianças. São ou não são rebeldes? São uma belezinha. São uma belezinha, mas pequenininhas, elas são rebeldes. Que digam os avós, né? Porque na casa do vô, da avó, fazem de tudo. Porque vô e vó acabam deixando fazer, mas chega uma hora que vô e vó também já não aguentam mais. Então, para os avós, as melhores horas é a hora que o neto chega. E a melhor hora é a hora em que o neto vai embora, porque o vô e a avó não aguentam mais. E daí que digam os pais. Mas por que as crianças são rebeldes, são desobedientes, e batem o pé, e se jogam no chão, e choram, e fazem pirraça e tudo mais? Porque já está nelas o pecado original. Isso é revelado desde pequenininho. E não sejamos hipócritas,
também esta desobediência, também essa rebeldia está em nós. É que hoje nós somos mais polidos, somos mais caiados. Então a gente não deixa os outros ver, passa bastante cal, né? E renova o cal, né? A gente se mascara bem, para ninguém perceber, mas que existe essa rebeldia dentro de nós, existe. E aí está Jesus vindo e dizendo: todas as minhas leis, todos os meus mandamentos vão acabar sendo cumpridos. Por quê? Porque toda a natureza segue leis. A partir dos astros. Imagine a Terra se rebelando contra a lei que a rege. Se a Terra resolve sair um pouquinho do seu roteiro, deixa eu dar uma voltinha para cá, deixa eu me desviar um pouco do sol, está tão quente, né? Eu vou me afastar um pouco do sol para ver o que acontece. Deixa eu dar um passeio pela Via Láctea para ver como é que as coisas são por lá. Já estou cansado de estar virando que nem peão nesse mesmo lugar, para você ver o que vai acontecer conosco. Além dos astros, que seguem uma lei, e por isso que é uma maravilha o que acontece com os astros. O nosso próprio organismo segue leis. E o nosso organismo, ele é perfeito como é. Seu coração está batendo? Dá uma olhadinha aí, verifica bem se o seu coração está batendo. Graças a Deus, né? E desde quando? Desde que eu estava na barriga da mamãe. Verdade ou não é? Ele não parou. E graças a Deus que ele não parou. E Deus queira que ele não pare tão já. Gente, não é só o coração, é todo o restante. Se você fosse examinar, se você fosse um oftalmologista, né, a beleza que são os nossos olhos, não só olhos bonitos, mas a beleza que é a visão. E daí, cada um dos nossos órgãos, a beleza que eles são. Por quê? Porque o nosso organismo segue uma lei, a lei da biologia, impressa por Deus em nós. Agora, deixa o seu olho querer fazer o que ele quer, principalmente deixa o seu coração resolver a ser rebelde como nós somos, desobedientes como nós somos. Já já você vai se assustar com taquicardia, né? Coração batendo, desesperado. E outras coisas piores que poderão acontecer, que muito facilmente pode levar você à morte. Verdade ou não é? É olhar as plantas, é olhar tudo o que existe na natureza, não só na terra, mas nesse cosmos que está por aí. E por que eles andam na perfeição? E tudo acontece de maneira perfeita, porque eles seguem a ordem, seguem a lei que foi impressa neles. E por que o mundo está tão mal? Por que a sua família está tão mal? Eu gosto de dizer, né? Como é que vai a sua família? Vai muito mal, obrigado. E por que a sua família, muitas vezes, eu peço a Deus que não vá mal. Peço mesmo, sinceramente. Mas por que muitas vezes, eu deixo de dizer, muitíssimas vezes, e muitíssimas famílias vão mal e mal mesmo, porque elas não se regem pelas leis de Deus. Porque pessoa por pessoa é rebelde como as nossas crianças.
E cada um querendo fazer como fazem as nossas crianças desobedientes, rebeldes, que fazem birra, que se jogam no chão, etc. Olha a consequência de como está a nossa humanidade. E, gente, o prognóstico não é melhorar, o prognóstico é piorar. A não ser que nós, pessoas, e a não ser que as outras pessoas resolvam reentrar na lei de Deus, reentrar nos mandamentos de Deus, reentrar nas ordens de Deus, deixar essa bendita, para não dizer o contrário, essa bendita rebeldia, essa bendita desobediência, e aceitarmos cumprir as leis e os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, gente, nos levam à felicidade. Você ouviu na primeira leitura? Neles, nos mandamentos, nas ordens de Deus, está a vossa sabedoria e inteligência perante todos os povos, que acabam dizendo, na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Dá uma olhadinha no Brasil. Se pode dizer isso do nosso Brasil? Na verdade, como é sábia e inteligente essa grande nação. Acho que muita gente por aí, e talvez até o presidente dos Estados Unidos, não estou aqui canonizando o presidente dos Estados Unidos, não é que eu esteja aprovando tudo o que ele faz e o que ele fez, mas ele olhando bem como é que está o Brasil, ele deve ter dito, quanta anta por aqui, até mesmo governando, dirigindo esse país, porque a gente está na cara, desculpe a expressão, está na cara, nós somos o oposto dessa afirmação. Na verdade, como é sábia e inteligente essa grande nação, é o contrário que está acontecendo. E como é que nós vamos realizar esta palavra que é a palavra de Deus e foi a primeira leitura? Reentrando nas leis e nos mandamentos de Deus. Isso é sabedoria, isso é inteligência, está dizendo a palavra de Deus. Porque eu pergunto a vocês, é sabedoria, é inteligência? A rebeldia das nossas crianças, as birras que elas fazem, os choros que elas fazem, o se jogar no chão do jeito que elas fazem, é inteligência, é sabedoria? Não, é ao contrário. Elas só saem perdendo. Porque chega uma hora que você pega, até põe debaixo do braço, se você é mais forte, e dá umas boas palmadas e faz muito bem. A natureza já fez um lugar bem polpudo, onde você pode dar umas boas palmadas. Foi feito diretamente por Deus para isso, para recolocar esta criança rebelde no seu lugar. Como Deus devia pegar gente como nós, como Deus devia pegar a gente, mesmo os mais fortões e mais gordões que estão por aí e que está espalhado aí pelas casas, pelos lugares que nos ouvem e que nos veem pela televisão, né? Deus pegando a gente debaixo do braço e dando naquele lugar polpudo umas boas palmadas. Deixa eu dizer, é disso que nós estamos precisando, para que Deus possa continuar dizendo, qual é a grande nação de quem Deus é tão próximo quanto o Senhor nosso Deus é de nós, sempre que nós invocamos. E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como a nossa. E vai terminar dizendo, não te esquecerás dessas leis. Ao contrário, ensina-os
a teus filhos e a teus netos. Eu não sei se você conseguiu guardar quando foi feita a leitura. Eu vou voltar para o livro da palavra para ler diretamente no livro da palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, primeira leitura, isto termina justamente. Estou estranhando, acho que deu uma mexida aqui no livro. Sim, está aqui. Ah, encontramos. Obrigado. Termina justamente assim. Nada deixes escapar do teu coração. Muito mais do que lembrar, aqui nessa tradução está: e nada deixes escapar do teu coração. Antes, ensina-o a teus filhos e a teus netos. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero deixar de ser rebelde. Quero deixar de ser criança. Deixar de ser criança. Criança tola. Criança tola. Desobediente. Desobediente. Rebelde. Rebelde. Eu quero ao contrário, Senhor. Eu quero ao contrário. Conhecer as tuas leis e mandamentos. Conhecer suas leis e mandamentos. E como o Senhor ensinava e fazia. Como o Senhor ensinava e fazia. Cumprir as tuas leis. Cumprir as tuas leis. Os teus mandamentos. Os teus mandamentos. Eu assim serei feliz. Eu assim serei. As coisas em mim andarão corretamente. As coisas em mim andarão corretamente. Na minha casa. Na minha casa. Tudo estará em ordem. Tudo estará em ordem. Na minha família. Na minha Tudo família, estará em ordem. Tudo estará em ordem. Eu preciso desta ordem. Eu preciso desta Eu preciso desta alegria. Eu preciso desta alegria. Desta felicidade. Desta felicidade. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Quero aprender. Quero aprender. Talvez reaprender. Talvez reaprender. E cumprir. E cumprir. Letra por letra. Letra. Palavra por palavra. Palavra das por tuas palavra. leis, Das dos tuas teus leis, mandamentos. Dos teus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.